Amigos e amigas, vamos a mais uma edição do Web Jornal do Paulo Maciel. É o seu informativo com notícias resumidas e atualizadas dentro do possível, já que aqui eu faço tudo, né? Eu sou o repórter Paulo Maciel, tenho mais de 40 anos de atividade e eu faço tudo aqui, né? Pesquisa, a redação, revisão, gravação, né? A postagem, tudo eu faço, e pode ser que haja alguma falta de atualização de uma ou outra notícia, mas eu procuro colocar dentro do possível as informações mais quentes. Então é o Web Jornal do Paulo Maciel, de 13 de julho de 2023, quinta-feira. Na Igreja Original de Cristo, a Igreja Católica Apostólica Romana, veneram-se os seguintes santos: Joel, Angelina de Marciano e Santo Henrique II. É a 14ª semana do tempo comum. Tem outros santos também, se você pesquisar encontrará outros. Bem, estamos no mês de julho, o dia é 13, quinta-feira, fase da lua, quarto minguante. Estão se passando 194 dias do ano. Faltam 171 dias para terminar 2023. Olha, temos aqui algumas comemorações, deixa eu ver. Dia 13 de julho é dia dos compositores e cantores sertanejos. É dia do cantor também, eu sou cantor amador. É dia do engenheiro sanitarista ou de saneamento. E dia internacional ou mundial do rock. Alguns indicadores da economia: o salário mínimo nacional vale R$ 1.320. A taxa Selic 13,75% ao ano. Inflação dos últimos 12 meses medida pelo IPCA 3,94%. Cotação do café no Centro de Comércio de Café de Vitória, no Espírito Santo. Vamos ver o preço de fechamento dos negócios na terça-feira, 11 de julho. O arábica bebida dura, R$ 778. A saca do produto em grão no atacado. O arábica bebida Rio, 679. Conilon bica corrida tipo 78, 635. Mercado financeiro em São Paulo, no mesmo dia, o dólar fechou em baixa de 0,4%, cotado a R$ 4,86. A Bolsa Ibovespa teve baixa também de 0,6%, a 117.219 pontos. Bem, nós estamos no mês de julho. É o 7º mês do ano, tem 31 dias, é o mês do dízimo na Igreja Católica, é o mês do bombeiro, mês internacional do chocolate, do panificador, mês internacional da pizza, da liberdade, nacional do homem. Dia 15 é o dia nacional do homem, do comerciante, mês nacional do futebol, internacional da amizade, mês mundial dos avós e dos idosos. Olha aí, vovós, vovôs, nós que estamos na terceira, quarta idade, sexagenários, septuagenários, octogenários, nonagenários, centenários. Grande abraço, parabéns. É mês também, deixa eu ver mais aqui, do policial rodoviário federal, do motorista, do trabalhador rural, dos avós e bisavós, do motociclista, do pediatra, do agricultor. Está vigendo a estação do ano do inverno brasileiro. Informações gerais para você que acessa meus endereços telemáticos. Eu estou sempre aqui passando informações gerais, né? Produzindo com muito esmero, com muita preocupação, essas notas sem delongas. Temos aqui então notas sem delongas, notas curtas. Futebol, playoff ruim para time mineiro. Quer saber qual é o time mineiro que se deu mal? Foi o América Mineiro. Ele perdeu seu compromisso de ida fora de casa pelo playoff, fase
eliminatória da Copa Sul-Americana. Perdeu seu compromisso, né? Foi na terça-feira, 11 de julho. O Clube Mineiro perdeu de 2-1 para o Colo-Colo no Chile. Bem, como ele marcou um gol fora de casa, ainda tem uma certa vantagem. A partida de volta será na terça-feira, dia 18 de julho, às 19 horas, em Belo Horizonte. Agora vamos falar de fenômeno da natureza. Tempestade vem aí, se é que já não chegou. Um ciclone extratropical está previsto para atingir a região sul do Brasil. As previsões meteorológicas indicam ventos de 110 km por hora. O evento estava previsto para começar nesta quinta-feira, hein? Olha aí, neste dia, hein? Então, eu não sei se já começou, porque eu gravo o meu jornal antecipadamente, né? Ok? Então, não sei. Aliás, estava previsto para começar na quarta, né? E continuando na quinta. O ciclone está associado a uma frente fria que deve avançar de forma continental pelo Brasil ao longo desta quinta-feira, atingindo também áreas do sudeste e centro-oeste, podendo chegar até o sul da região amazônica, configurando um novo evento de friagem. Há expectativa de que o fenômeno da natureza possa atingir o Espírito Santo. Será que vai atingir aqui o meu estado? Vamos aguardar para ver, né? Preso suspeito de matar ex-cunhado de político cariaciquense. Olha aí, caso policial no Espírito Santo. Informação importante. O ex-cunhado do ex-prefeito de Cariacica, Juninho, foi alvejado por criminosos e morreu numa tentativa de assalto. O ex-cunhado do político estava numa motocicleta, foi baleado e morto no bairro cariaciquense de Santo André, quando estava com a menina de 11 anos, sua sobrinha, na garupa. A criança é filha de Juninho e recebe os cuidados médicos num hospital. O prefeito Juninho, inclusive, o ex-prefeito, né, chegou a dizer numa mídia que ela está bem, a sua filha está bem. O caso se deu no dia 10 de julho. Suspeito de ferir cabeça de advogada com pedra tem ficha criminal. Olha, esse caso ruidoso que repercute bastante no Espírito Santo e até nacionalmente, tem o seu segmento. Foi detido pela polícia do Espírito Santo o indivíduo de 40 anos suspeito de atingir gravemente a advogada Micaela Zukovski Reis, de 25 anos, na cabeça com pedrada. O crime foi na madrugada de sábado, dia 8 de julho, na Rodovia do Sol, em Vila Velha, na Grande Vitória, Espírito Santo. O delegado que cuida do caso informou que o investigado já tem ficha criminal, inclusive por suspeita de estupro. A prisão aconteceu na tarde de segunda-feira, dia 10 de julho. A vítima teve afundamento do crânio e passa por cirurgias em hospital privado para reconstrução da ossatura da face. Há registros de outros casos semelhantes, praticados por usuários de entorpecentes e moradores em situação de rua, que perpetram atos de violência na Grande Vitória. Gente, é triste isso, né? Pessoas às vezes vivem dependentes de droga e perdem o controle da situação praticando crimes violentos. Isso é terrível. Agora essa notícia aqui, Brasil registra recorde de endividados. Você sabia? Brasil com recorde de endividados e muitos inadimplentes. Uma pesquisa revela que 78,5% das famílias do Brasil estão endividadas, sendo o maior índice da série histórica iniciada em 2010. 18,5% dos pesquisados se consideram muito endividados. 29% inadimplentes, né? Puxa vida, hein?
29% inadimplentes. Você sabe o que é inadimplentes? Inadimplentes são os que não estão pagando o que devem. Devem e não pagam, né? O levantamento é da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, CNC, e foi divulgado na terça-feira, dia 11. Vamos a notas policiais aqui do Espírito Santo, da Polícia Civil, mais precisamente. Operação da Polícia Civil prende 3 homicidas por mandados de prisão em aberto. As prisões ocorreram em Cariacica, Vila Velha e Serra, na Grande Vitória. DEIC de Aracruz deflagra a Operação Super Choque e prende investigado por furtos de fios. Olha, esses furtos de fios acabam prejudicando um grande número de moradores, inclusive os clientes das operadoras de internet. O detido responde a 15 inquéritos somente em Aracruz. Meu Deus do céu! Ai. Polícia Civil e Prefeitura, além do IDAF, fecham distribuidora clandestina de carne em Vila Velha, na Grande Vitória, estado do Espírito Santo. No estabelecimento foram apreendidas aproximadamente 6 toneladas do produto. Polícia Civil realiza operação para desarticular tráfico de drogas em Vila Velha. Ao todo, 60 policiais participaram da ação que aconteceu no dia 11 na região de Terra Vermelha. Tem outra notícia: preso jovem que mantinha drogas, arma e munição em casa. A prisão e apreensões ocorreram durante a Operação Otumba, em Castelo, no estado do Espírito Santo, região do interior. Presos 2 homens suspeitos de roubo a colheitas de café. As prisões do tio e sobrinho foram executadas durante a Operação Aroma. Suspeito de tentativa de homicídio no Espírito Santo é preso em Rondônia. Olha, a ação aconteceu durante uma operação das polícias civis, né, dos 2 estados. Então foi uma operação conjunta, isso é importante, né? E houve mandado de prisão preventiva que foi cumprido no município de Ariquemes, em Rondônia. Informação para você aqui no Web Jornal do Paulo Maciel. Vamos às manchetes do jornal A Tribuna. Eu divulgo as manchetes porque é o único jornal que circula de forma impressa no estado do Espírito Santo. Edição de quarta-feira, dia 12 de julho de 2023. Gilmar Ferreira diz: nenhum jogador se manifestou sobre a morte da torcedora do Palmeiras. E é isso, gente. Tem que manifestar pelo menos solidariedade à família, né? Uma jogadora que foi morta por causa, né, dessa violência fora do estádio. Ainda bem que foi fora do estádio, mas nem sei se eu posso dizer ainda bem, porque a moça morreu. Mas foi fora do estádio, ela estava na fila para comprar ingresso, foi atingida e depois morreu no hospital. Mais uma vez eu deixo aqui minhas condolências à família da torcedora palmeirense e à própria torcida do Palmeiras, né, as suas amigas, seus amigos, parentes. Triste, né, ver violência no entorno do futebol. Empresas têm urgência para contratar 3.000 empregados. Há chances em supermercados, restaurantes e no setor de confecções. Especialistas apontam falta de mão de obra, que atinge comércio e indústria na produção e no atendimento. Olha, falta mão de obra em muitos locais. Donas de casa precisam de diaristas e às vezes não encontram pessoas de confiança para colocar dentro de casa, dentro do lar, dentro do seu imóvel. Produtores de café, os cafeicultores encontram dificuldades para contratar os catadores, os colhedores de café. Então,
É um Brasil diferente, né? Brasil muito morno, nesse sentido de querer trabalhar. Vamos ver aqui uma outra notícia. Concentração também se aprende na escola. Concentração? Concentração de quê? Vamos lá. Professores da Grande Vitória dizem que a atividade ajudou a melhorar as notas dos estudantes. Alunos da escola Arthur da Costa de Silva, em Vitória, começaram há um mês a jogar xadrez, que traz benefícios como ajudar a resolver problemas. Remédio em teste para dente nascer de novo. Cuidador de idosos vira profissão em alta no estado. Cuidador de idosos, aqui no meu município também tem muitos. Sexo não é só prazer, é saúde, diz alguém aqui que eu não sei quem é, não está identificada a pessoa. Futebol, Flamengo aposta no retorno de Gabigol para vencer. Até pizza de bobó em final de semana de delícias, né? Vamos repercutir um pouquinho mais a morte da torcedora do Palmeiras, né? Repercute a morte da torcedora do Palmeiras, que foi atingida por uma garrafada no dia do jogo com o Flamengo no Allianz Parque. Sábado, 8 de julho, a vítima ficou ferida numa confusão no entorno do estádio. Ela morreu no hospital na segunda-feira, dia 10. O torcedor flamenguista foi indiciado por homicídio. Gabriela Anelli tinha 23 anos, estava na fila para adquirir ingresso e foi atingida no pescoço. A moça foi socorrida e internada num estabelecimento hospitalar, mas não resistiu às complicações dos ferimentos. Com este óbito, chega a 8 o número de mortes envolvendo torcedores no Brasil somente em 2023. Bem, agora vamos falar de espiritualidade. Eu quero dizer para vocês, que são católicos principalmente, que a Paróquia Sagrado Coração de Jesus realiza, nesta quinta-feira, 13 de julho, às 19 horas, celebração da palavra. Não será missa, será celebração da palavra, mas tem a comunhão também, né? Só não tem a consagração, né, do pão e do vinho, mas tem a comunhão em hóstias já consagradas anteriormente por um presbítero, por um padre. Então tem celebração da palavra conduzida, presidida pelo diácono Amaury Braz Caser na Catedral Sagrado Coração de Jesus. Às 19 horas haverá reunião do Conselho da Igreja na Secretaria. Olha, na sexta-feira, vamos ver aqui, está previsto para a Catedral de Colatina na sexta-feira, 14 de julho de 2023. Ao meio-dia, na Catedral Colatinense, haverá celebração eucarística, presidida pelo padre José Valdeci Romão. Às 19 horas, nova celebração eucarística, nova missa, presidida pelo padre Hernandes Samuel Fantin. Vamos participar, né? Vamos orar. Precisamos muito funcionamento da Secretaria Paroquial Colatinense. A Secretaria Paroquial funciona na segunda-feira, das 13 às 18 horas, no edifício João Paulo II. Neste dia, você pode obter mais informações. De terça a sexta-feira, das 8 às 11 e das 13 às 18 horas. Aos sábados, das 8 às 11 horas. Os telefones para mais informações são estes: 2102-5010 e 2102-5006. Endereço eletrônico agora da Paróquia Santa Clara do bairro São Vicente. É uma paróquia importante da zona urbana. facebook.com/paraclara. Telefones da Paróquia Santa Clara, que é dos franciscanos, 99934-5155 e o fixo 3722-6249. Fica no bairro São Vicente, em Colatina. E no bairro São Judas Tadeu tem o Mosteiro das Irmãs Clarissas, que pertence à Paróquia Santa Clara. Lá no mosteiro tem missa diariamente, hein? Segunda a sábado às 7 horas da manhã e no domingo às 8 horas. O telefone para falar diretamente com o mosteiro é 37210864. Paróquia Imaculado Coração de Maria
no bairro São Silvano, em Colatina. Endereço físico: Rua Orestes Bom Giovanni, número 10, bairro São Silvano. E temos agora o facebook.com/picmaria.com.br. O telefone, o código DDD de Colatina é 27. O telefone para você se comunicar é o 99507-2251. Eu quero falar também sobre o Santuário Divino Espírito Santo em Vila Velha, na Grande Vitória, Espírito Santo. É a minha segunda cidade onde eu estou presente mensalmente, né? Visitando minhas famílias. Vamos lá, então. Telefone 99985-3558. É o WhatsApp. Esse. O telefone fixo é 3329-1266. Agora eu quero falar de chances de emprego, né? Você que está desocupado, quer trabalhar, já procurou chances para trabalhar em Colatina. A Agência do Sistema Nacional de Empregos, o Cine, de Colatina, divulga em painel ou mural externo as oportunidades de trabalho disponíveis nas empresas da região. São vagas para atividades variadas. A repartição pública intermedia a contratação dos desocupados. Os interessados podem ligar para o telefone 0 operadora 27 3721 7102 a fim de se informar melhor. Para acesso online, o interessado no trabalho deve enviar os dados pessoais para o e-mail currículo.colatina@cine.es.gov.br. Eis o site para conferir as vagas: Cetades, SETADES, cetades.es.gov.br/vagas-de-empregos. Para o atendimento presencial, o endereço físico do Cine Colatinense é a Avenida Getúlio Vargas, número 98, bairro Centro, Colatina. Então, vai lá e procure saber mais informações, ok? Agora eu quero falar para você sobre espiritualidade, sobre fé, porque nós temos que nos conectar com Deus. Eu sempre gosto de falar sempre sobre isso, né? E se nós não tocarmos nesse assunto, muita gente poderá se perder na próxima vida, né? Na passagem, depois que nós passarmos dessa vida aqui efêmera. Aqui onde estamos é uma vida efêmera, né? Então vamos fazer uma reflexão sobre a espiritualidade, sobre Jesus. Olha, Jesus condena a justiça falsa praticada pela raça de víboras, sepulcros caiados de seu tempo, fariseus e doutores da lei, que são os fingidos, os hipócritas. Trazendo reflexão para o Brasil de hoje, podem ser citados, por exemplo, casos de juízes injustos, políticos injustos e pessoas injustas em geral que, se permanecerem na atitude de pecado, não vão entrar no reino dos céus. Isso é Jesus quem diz. Palavras do nosso Deus Jesus. Agora, o cristão, atenção, o cristão genuíno, que é cristão mesmo, porque tem gente que só tem o nome de cristão. O cristão genuíno, autêntico, ele não deve pedir o mal ou a morte para os malvados, os que praticam o mal, pois a vida humana é algo que pertence somente a Deus. Às vezes, inconscientemente, o mau pensamento pode existir, mas o que importa não é o sentimento, pois o coração, em alguns momentos, traz essas coisas. É muita injustiça que a gente vê e, às vezes, o coração traz. O que vale para Deus não é o sentimento perverso, mas a vontade, o que a razão quer, o que a pessoa quer. O pecado é grave e se a pessoa deseja o mal para alguém conscientemente, insistentemente, não muda de ideia.
A justiça na Bíblia é sinônimo de retidão, correção, santidade. Jesus só quer a nossa oferta quando nos reconciliamos com alguém. Às vezes ofendemos os outros até sem querer, sem maldade. É preciso pedir perdão. É algo simples. É difícil às vezes, mas é algo simples. Se ofendeu por maldade, é preciso se reconciliar. No Pai Nosso, por exemplo, há uma condicionante. Perdoai-nos as nossas ofensas como nós perdoamos aos nossos devedores, aos nossos inimigos. Sem o perdão não há paz na vida. Até um amigo pode, algum dia, nos contrariar e é preciso perdoar. Eu já tive amigos que me contrariaram, parentes que me contrariaram, e eu sempre perdoei. Todos nós temos erros. Se quisermos ser perdoados, temos que também perdoar, sejam os envolvidos amigos, pode ser marido, mulher, pais, filhos, empregado, patrão. Não se deve pagar o mal com o mal, mas sim com o bem. Só se apaga fogo com água e não com gasolina. Não é covardia, mas é estratégia. Estratégia, ou seja, resolver a situação de forma correta. Se a pessoa tem uma desavença com alguém, deve procurar a reconciliação antes de morrer. Então, vamos rezar, vamos pedir para que Deus abra a cabeça dos malvados, dos malfeitores, para que se convertam. Senão, irão, infelizmente, para a tormenta eterna. E a pastoral da escuta está em atividade em Colatina. Você já ouviu falar da pastoral da escuta? Você está precisando falar com alguém? Está se sentindo solitário? Desabafar? Quer desabafar? Quer rezar? E também se aconselhar? Não? Precisa de um contato com alguém? Nossa paróquia, a Paróquia Sagrado Coração de Jesus em Colatina, tem uma proposta para você. É a pastoral da escuta. Olha que, né, serviço bonito que está sendo realizado pelos fiéis católicos em Colatina. A pastoral da escuta é um serviço voluntário. É prestado por casais da Paróquia Sagrado Coração de Jesus, oferecido aos fiéis ou a todos que desejarem dela participar. Não é terapia, mas pode ser terapêutico. Dura por volta de 50 minutos, mas você pode voltar. Né? A pastoral da escuta vai te escutar, o próprio nome diz, né? Pastoral da escuta. E vai manter o sigilo de tudo que você falar. A pastoral da escuta vai rezar com você, mas é preciso perseverar, tá bom? Agende o seu horário na secretaria paroquial e tem o telefone 2102-5010. Os dias de atendimento são esses: segunda, terça, quarta e quinta, das 19 às 20 horas e das 20 às 21 horas. Participe, hein? É importante. Você está se sentindo solitário, você que está com ansiedade. Pastoral da escuta da Paróquia Sagrado Coração de Jesus em Colatina. Olha, notícia local do meu município, de onde eu falo aqui na minha base, Colatina. Banheiros públicos serão construídos em Colatina por R$ 664.348,85. Foi contratada uma empresa especializada para a construção de sanitários públicos em Colatina, na região noroeste do estado do Espírito Santo. A data da ordem de início foi 29 de maio, com término previsto para 29 de novembro de 2023. A empresa responsável é a Mendonça Construções Limitada, cujo CNPJ é 32-351-581/0001-00. Trata-se do contrato
CRE-OBR-2023 para execução de obras de sanitários públicos na área verde da Avenida Moacir Dalla e na estação central de ônibus na Avenida Ângelo Gilberti. Os responsáveis técnicos são Naira Paulino Mendonça, inscrição no CREA-ES 051942-D, e Maicon Custer, inscrição CREA-ES 43378-D. A fiscalização cabe à Secretaria Municipal de Obras. O e-mail para você saber mais detalhes é este: obras@colatina.es.gov.br. Então é importante você se informar, porque é uma obra pública no valor de R$ 664.348. Frio atinge colatinenses. Eu mesmo estou aqui, olha, onde eu estou, faz um frio que você nem imagina. Eu estava procurando aqui um gorro que eu costumo usar quando o frio atinge demais a cabeça, né? Pois é, quando o crânio fica muito frio, eu uso um gorro. Só que eu não encontrei ele aqui, não. Então vamos falar sobre o frio. Muitos colatinenses estão sendo impactados pelo frio, que acontece mesmo antes do início da estação do inverno, que começou no dia 21 de junho. Hein? Já é comum ver pessoas encapotadas nas ruas, além do uso de botas protetoras dos membros inferiores pelas mulheres. O uso de ventiladores praticamente zerou nas residências e as pessoas têm dormido mais cedo. A temperatura cai principalmente no período noturno, mas as tardes também costumam esfriar. Há quem goste e há também quem deteste as temperaturas baixas. Males respiratórios como alergias, tosses, espirros e escorrimentos nasais já são comuns nesta época no município. Algumas pessoas tomaram a vacina antigripal e disseram que sentiram uma pequena febre após receber a medicação. Colatina é conhecida como uma das cidades mais quentes do estado do Espírito Santo, fora do outono ou inverno. No território capixaba, a nova estação iniciou-se com previsão de 10 graus de temperatura mínima. Eu quero esclarecer para vocês que entre terça e quarta-feiras, dias 4 e 5 de julho, o frio foi intenso nos lares colatinenses. Eu acho que foi mais frio do que o comum. Problemática travessa Jaldate Rachid em Colatina. Olha, um veículo automotor deslizou e quase colidiu com um imóvel da travessa Jaldate Rachid, via pública em declive pavimentada com lisos paralelepípedos. O problema aconteceu recentemente, quando chovia e a rua ficou mais deslizante que de costume. O condutor do carro tentou várias vezes concluir a subida, mas não conseguiu, resolvendo então voltar descendo a ladeira da travessa. A Jaldate Rachid e a rua Advalter Ribeiro Soares são duas importantes ligações do centro de Colatina à Cidade Alta, porém são calçadas desde o século passado com as famigeradas e ultrapassadas pedras de paralelepípedos, que são bastante escorregadias. Já foi pedido por morador a colocação de um asfalto misturado com brita na rua, mas até hoje a reivindicação não foi atendida. Vez por outra, um veículo tem que ser empurrado na ladeira da travessa Jaldate Rachid. Tem que tomar providência, autoridades do município, né? Tem que tomar alguma providência. Amigos e amigas, vamos a mais um momento de atualidades nos meus endereços telemáticos. Paulo Roberto Maciel Maciel e o blog repórterpaulomaciel.blogspot.com. Agora eu quero chamar a atenção de todos vocês. Isso está acontecendo no seu endereço telemático?
Olha, é estranho, mas acho que estão tirando algumas notícias dos meus endereços eletrônicos. Até mesmo compartilhamentos eu noto que estão sumindo. Meu Deus, será que isto é censura contra os cristãos, os moderados, conservadores, chamados do espectro político da direita? Olha, se for censura, só Deus mesmo na causa, hein? Vamos aguardar para saber, né? Deus vai agir. Agora eu quero fazer uma reflexão sobre a Santíssima Trindade. O padre José Valdeci Romão, ele explicou que o Deus trino e uno é algo tão mais grandioso que nós, criaturas que saímos de suas mãos, não temos capacidade de interpretar e compreender tudo. Deus trino e uno ao mesmo tempo. Temos então que mergulhar no mistério de Deus, que é amor, é família, é comunidade. E nunca poderemos compreender em plenitude, pois a divina revelação é um crescendo, assim como a nossa fé, né? É um constante crescimento. E o profeta Moisés, numa passagem bíblica, ele pede a Deus para caminhar conosco, mesmo que sejamos um povo infiel e pecador. Deus caminha conosco, pois precisamos da sua fortaleza em nossa vida. E São Paulo, em uma de suas cartas, São Paulo apóstolo, nos dá a saudação bíblica do início de cada celebração eucarística, de cada missa. A graça de Jesus, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. É uma saudação inicial da missa. É o mistério da Santíssima Trindade que nos move a sair de nós mesmos e ir congregar, ir para a igreja. O Evangelho de Cristo, em uma de suas palavras, diz que temos que crer no Messias para sermos salvos, tendo em vista que ele veio justamente para nos salvar, para salvar o mundo, e não para condenar. Quem não crê, infelizmente, já está condenado. Condenado por conta própria, ou seja, a pessoa mesmo se autocondena, criando seu próprio universo, sua soberba, seu orgulho, não se reconciliando com Deus. Olha, gente, não corresponder ao amor de Deus é não querer a salvação. Devemos dar glória, bendizer, agradecer a Deus pelo hóspede tão nobre que está em nós, o Espírito Santo. Ele se hospeda em nós, ele mora conosco. Não corresponder a este amor de quem deu seu Filho único para nos salvar é condenar-se a si mesmo. Todos os fiéis cristãos participam da missão do Espírito Santo, missão de santidade, de amor, de doação. Pense nisso, meu irmão, minha irmã, você que acompanha esses momentos de reflexão e atualidades. É sempre bom refletir. Nossa vida é uma constante reflexão. Vamos a mais reflexões? Eu sempre gosto de passar reflexões a vocês nos meus noticiários. Além das notícias comuns, nós temos reflexões e catequese. Por exemplo, história da igreja. Urbe velha. Urbe quer dizer cidade, né? Jericó é a cidade mais antiga
do mundo, segundo uma tradição com mais de 10 mil anos. Jericó fica perto do Mar Morto, com uma depressão de 400 metros abaixo do nível do mar. É informação do professor e escritor Felipe Rinaldo Queiroz de Aquino em seu canal no YouTube. Agora eu quero falar de coisas que estão acontecendo no nosso mundo e que a gente tem que parar e pensar. Eita, mundo besta, meu Deus! Como diria Carlos Drummond de Andrade. Tudo é judicializado, já notaram isso? Até ironia agora gera processo. Ironia, gente, um humor fino vira processo na mão dos espertos, dos espertalhões. Há no Brasil, no mundo, nesta época pós-modernista, muitos interesseiros, odientos e rancorosos de plantão. Por exemplo, na Câmara Federal dos Deputados, em Brasília, no nosso querido Brasil, e em certos meios da mídia, fala-se em cassação de mandato popular apenas pela omissão, pela emissão, melhor dizendo, de opinião divergente. De contraponto, contraditório, ironia a respeito de determinado tema, como homoafetividade, transexualidade, afrodescendência, feminismo e coisas afins. Meu Deus do céu! Não pode se emitir opinião mais não? Parece que são classes superiores, intocáveis, hipersensíveis, detentoras de todas as proteções do Estado. Olha, há realmente uma contaminação mental sobre o assunto. Ou então espertezas, utilizando-se de leis ou normas que nem sei se foram aprovadas pelos legisladores ou impostas pelo Poder Judiciário, não sei, francamente. Há também inversão de valores e perseguições a conservadores, moderados ou cristãos, em muitas questões na atualidade, coisas até previstas na Bíblia Sagrada. A ecologia, por exemplo, com temas relacionados a bichos e plantas, é outra obsessão de muita gente. Obsessão, para quem não sabe, é a ideia fixa. É um problema, é uma doença. Por isso que eu falo que às vezes existem os esquerdofrênicos, os doentes da esquerda política, né? Pelo amor de Deus, gente, é preciso que Deus haja nesse mundo. Pelo menos é o que eu reivindico. Temos uma catequese aqui importante também. As ações de Deus, de Cristo, Cristo Deus, Deus Cristo, são chamadas de teândricas pela teologia, teândricas, ou seja, ao mesmo tempo humanas e divinas. Elas não se apagam no tempo. A infância, juventude, paixão, morte e a ressurreição de Cristo, por exemplo, existem sem o tempo apagar. Assim o menino Jesus pode aparecer numa visão nos braços de Nossa Senhora ou de algum santo, mesmo que ele tenha subido aos céus com 33 anos de idade. Pode aparecer numa visão de algum fiel. Né? Não é interessante isso? Teândricas é o nome, né? Agora eu quero falar para vocês sobre santos. Entre os santos canonizados e beatos, a Igreja Católica Apostólica Romana possui mais de 8.000 pessoas. Olha que coisa bonita, 8.000 pessoas que já estão no céu. São leigos, são professores, são religiosos, são papas, são bispos, são padres, são mães de família também, pais de família, donas de casa, pessoas simples ou não, com ou sem dons místicos. Vamos falar agora sobre os não a Deus e ao próprio homem. O Papa Pio XII disse que cada fase da história foi um não dado a Deus. Em uma alocução aos membros da Ação Católica no ano de 1952, o pontífice falou dos nãos da história a Deus. No século XIX, por exemplo, veio o grito ímpio: Deus está morto.
maximizado pela obra filosófica do ateu Friedrich Nietzsche. Depois, o homem disse não ao próprio homem no século XX, com as duas guerras mundiais. Olha, na Primeira Guerra, 13 milhões de mortos. Na Segunda, 66 milhões de mortos. Um total de 79 milhões de óbitos. E veio a Guerra Fria também. Mais de 120 milhões de mortos. Vítimas do comunismo, do marxismo no mundo, gente. Mais de 120 milhões de mortos por causa do comunismo. Olha outra história interessante. Catequese para você. Foi Teodósio que tornou o cristianismo a religião oficial do Império Romano no ano de 380. Assim, o catolicismo passou a ser estatal. Constantino apenas deu liberdade de culto em 313. Então, Teodósio tornou o cristianismo religião oficial. Constantino deu liberdade de culto. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus. É o que eu desejo para todos vocês. E agora, também do hebraico, El Shaddai. Significa Deus onipotente, Deus todo-poderoso. Ele proverá aquilo que você quer. Mas arrependa-se dos seus pecados. Maranatá, ou Maranata. Vinde, Senhor Jesus. Perdão, Senhor, pelos meus pecados e me dê a vida eterna. Maranatá, Maranata. Jesus, eu quero a vida eterna convosco.